Olá pessoas lindas, aqui quem está falando com vocês é o Fagner e eu estou aqui com o meu Steam Deck e a gente vai falar um pouco sobre esse rapazinho aqui. Bom, para quem não conhece, o Steam Deck é um computador, né? Um console, o pessoal chama de console portátil, mas não deixa de ser um computador. Ele tem um processador AMD, né? Feito basicamente para esse console, foi criado em parceria com a AMD, onde ele tem 4 núcleos e 8 threads, né? Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre o aparelho em si. Esse aparelho ele foi comprado com 64 GB de memória interna, que é um MMC, não é nem um NVMe. É uma memória semelhante às memórias que a gente vê em cartões de memória ou em pendrives, né? Alguns pendrives mais antigos. É um MMC. Tem uma memória um pouco mais lenta, além de ser lenta, 64 GB. Como ele é um aparelho feito para rodar jogos de computador, 64 GB não cabe um jogo AAA, tipo um GTA da vida, por exemplo, não vai caber, porque o 64 GB não é só para o jogo, né? Ainda tem um sistema instalado. Por falar em sistema, ele roda nativamente um sistema baseado no Arch Linux, né? A Valve optou por fazer um sistema baseado no Linux. Acredito eu que pela questão das dificuldades que o Windows ainda tem, com muita coisa implementada dentro de um sistema só. Futuramente, quem sabe o Windows lance um sistema próprio para esse tipo de aparelho, né? Que é só para jogo, assim, especificamente para esse tipo de serviço. Então a Valve optou por fazer baseado no Linux. Mas acontece que muita gente, assim como eu, curioso e também vou fazer teste, essas coisas, e como eu trabalho com celular, essas coisas, às vezes eu uso até o Steam Deck como um laptop para fazer alguns serviços quando eu não estou na minha bancada de trabalho. Então o que acontece? Instalei o Windows também. Então fiz um dual boot. Quando a gente liga ele aqui, ele vai me dar um menu de dual boot onde eu posso escolher se eu quero o Linux, né, no caso o SteamOS, ou o Windows. O Windows eu já fiz todas aquelas otimizações que a gente faz normalmente para deixar ele mais fluido. Esse daqui que vos fala, eu removi todos os bloatwares, programas desnecessários. Instalei alguns programas para tornar a experiência num console desse mais proveitosa, né? Como vocês podem ver, o armazenamento dele, eu separei somente 250 GB. Ele está com SSD NVMe de 1 TB, então eu separei 250 GB. Eu também tenho aqui na entrada dele, eu tenho um cartão de memória de 512, que inclusive eu não estou usando para quase nada no SteamOS, porque as coisas estão instaladas basicamente na memória interna. Então o que nós vamos fazer aqui hoje? Usar esse cartão de memória aqui tanto para o Windows quanto para o SteamOS. O Windows, para que você use ele, você tem que usar o sistema de partição dele, que é o NTFS. E o Linux aqui normalmente ele está usando o ext4. Então um não é compatível com o outro, apesar de que o Linux ele vê o sistema, ele consegue ver o sistema NTFS, manipular os arquivos, mas quando se trata de instalar algum programa da Steam ou algum jogo da Steam, aí já ele não aceita. Então o que acontece? Deixa eu iniciar aqui no SteamOS. O que eu pretendo fazer com esse vídeo? Eu pretendo pegar esse cartão que é de 512 e eu vou deixar somente uma pequena parte para me usar mais programas de emuladores, tipo as ROMs de emulador, que não é tão pesado, no SteamOS, e deixar o restante para o Windows. Por quê? Por que eu uso o Windows e não uso só o SteamOS? Na real mesmo, todos os meus jogos, os que eu costumo jogar, eles estão instalados no SteamOS, entendeu? Estão instalados aqui no SteamOS, que são os jogos que eu costumo jogar. Mas, como eu falei, eu uso o Windows também para fazer algumas coisas de trabalho, né? Eu trabalho com assistência técnica especificamente em software. Então, às vezes eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de um pouquinho mais de espaço no Windows, né? Se eu vim aqui em configurações, por exemplo, em armazenamento, como vocês podem ver, eu tenho um cartão aqui, ó, 570 GB, né? Tá alocado aqui, já está formatado para ser reconhecido no Steam Deck. Mas o espaço que eu estou usando é 201 MB, porque só tem algumas pequenas ROMs no cartão. E todos esses programas, todos esses jogos aqui estão instalados no meu NVMe. Então como é que eu vou pegar e vou transformar esse cartão, entre aspas, em 2 cartões, né? Eu vou vir aqui no
no modo desktop. Reparem que a maioria dessas coisas a gente tem que fazer no modo desktop, pessoal. Então, bom, pessoal, chegando aqui na área de trabalho do SteamOS, né? Aqui é onde a gente vai fazer a mágica acontecer. Como é que a gente vai transformar um cartão de memória, né? No caso aqui de 512, ele diz que é 512, mas não quer 512. Como que a gente vai fazer para utilizar esse cartão de memória? Uma parte da memória a gente utiliza aqui. Eu quero deixar pelo menos uns 120 GB só para me colocar ROMs, firmwares para emulação. Os jogos mais pesados eu estou instalando diretamente no SSD. E o restante, uns 300 MB que ficar mais ou menos, 300 GB no caso, eu deixar para o Windows. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é qual aplicativo a gente vai utilizar. Normalmente a gente utiliza para modificar as partições do cartão de memória. A gente vem aqui no sistema e a gente utiliza o KDE Partition do KDE, né, no gerenciador de partições do KDE. Ele vai pedir o seu password, né, que você já deve ter criado anteriormente. Se você não criou esse password, é muito simples. Vou até fechar aqui e ensinar rapidão. Você vai ter que abrir o console. Onde é que eu acho o console? Do mesmo jeito, vem aqui no menu iniciar do KDE Plasma, né? Você vai procurar aqui em sistema e aqui está ele, ó, console. Ou você poderia simplesmente digitar console. E aqui você vai utilizar o seguinte comando. Não tem dificuldade, você abre o teclado e digita passwd, que significa password. Quando você der um enter, no caso tem que sair aqui, quando você der um enter, ele vai pedir para você criar a senha nova. No caso, como eu já tenho uma senha, está perguntando se eu quero mudar a senha. E eu não quero mudar, né? Eu vou usar a mesma. Mas aí aparece só a opção de você criar uma senha nova. Você coloca a senha, dá um enter, repete de novo, dá um enter e pronto, está criada a sua senha, beleza? Que é só para título ilustrativo. Porque se você já chegou até aqui, sinal que você já sabe como criar uma senha, né, mesmo? Pô. Enfim, senha criada, aí sim a gente vai lá, menu iniciar. No caso do KDE, vai no menu Sistema e a gente procura aqui, ó, gerenciador de partições do KDE. Quando ele abrir, a gente novamente chama o teclado, segura Steam, aperta o X e ele chama o teclado. E a gente vai digitar a nossa senha. Deixa eu digitar aqui rapidão a senha da NASA, certo? Dou um Enter aqui e saio dessa janelinha. Pronto. Aqui no meu Steam Deck eu tenho dois armazenamentos. No armazenamento 1, que é o principal, eu tenho um Reletec de 1 TB. Nesse Reletec você pode ver aqui várias partições. Essas partições, até essa partição amarela aqui, elas são criadas automaticamente quando você reinstala o SteamOS, né? Quando esse NVMe chegou, eu reinstalei o SteamOS e automaticamente ele cria essas partições aqui. Com exceção, é claro, dessa amarela, porque é uma partição que o próprio Windows cria quando a gente vai reparticionar, para a gente pegar esse finalzinho aqui, para instalar o Windows. Aqui está instalado o Windows e aqui a pasta home do meu SteamOS. Como a gente faz isso aqui, depois eu posso fazer um vídeo mostrando como é que a gente instala os dois sistemas. Detalhe, todos os jogos meus eu estou utilizando aqui no NVMe. Eu estou utilizando o Windows só por causa das minhas ferramentas de trabalho, que elas são compatíveis com o Windows. Então, às vezes, eu uso o próprio Steam Deck como uma ferramenta de trabalho também, para algumas situações fora daqui da minha bancada de trabalho. Quando a gente clica aqui em cima do nosso cartão de memória, repare que é um cartão de memória de 480 GB. A gente tem uma partição só, que é a partição que está sendo utilizada pelo sistema, certo? Ela é uma partição que, olha o cadeadozinho aqui, ela está montada, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmontar. Você clica aqui em desmontar, certo? Após ter desmontado, pessoal, eu venho aqui, clico com direito e vou redimensionar. Eu quero transformar esse meu micro SD em duas partições. Uma para mim utilizar no Windows e a outra para mim utilizar, no caso, no Linux, né? O Windows ele vai reconhecer uma partição NTFS, mas a ext4 ele não reconhece. Então eu quero, para utilizar nos dois, o que é que eu vou fazer? Eu quero aqui 300 GB para o Windows e o restante eu deixo para o Linux. Então repare que eu só cliquei aqui em cima, ficou 1 MB. Eu quero 300 GB. Então eu vou clicar aqui, chamar o teclado, né? E vou digitar aqui, ó,
1.300, que tá 1.300, eu vou apago aqui, dei um erro, acho que na hora que eu cliquei, vou digitar aqui 300. Como a gente está trabalhando com mega, eu vou digitar mais 3 zeros, né? É isso mesmo, 300 mil, exatamente, 300 mil. Pronto, 300 mil. Quando eu clicar aqui, ó, 300 mil, repare que eu fiquei com 183 gigas no formato ext4. Eu vou clicar OK e aqui ele já está como se tivesse dividido em 12. Mas já está tudo certo? Não, a gente tem que vir aqui e aplicar. Diminuir a partição de 476 para 100. Isso, é isso que eu quero, diminuir essa partição. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou clicar em OK. Ele está fazendo aqui o comando. A gente aguarda esse comando terminar, né? Aqui você pode clicar nessa setinha e ele já está vendo. Primeiro verificando arquivos, o sistema de arquivo, né? Detalhe, se você não desmontar antes, não tirar aquele cadeadozinho, não vai dar certo esse procedimento aqui. Então aqui vai depender da velocidade do seu cartão de memória, né? É bom que seja feito com um cartão de memória com uma qualidade boa, né? Para não dar nenhum erro, para não dar nenhum problema. É só aguardar. Olha aí. Repare que quando terminou, automaticamente ele já montou, aqui eu já posso clicar em OK, ele deu sucesso aqui, como vocês podem ver. Automaticamente ele montou a minha partição do Primary, né, que é a partição do sistema utilizado aqui no SteamOS. Então a segunda partição, que é esse espaço que ficou não alocado, eu vou criar, né, vou botar nova, e eu vou criar um sistema de arquivo que a gente vai utilizar no Windows aqui. A gente pode descer mais aqui, ó, é o NTFS. É uma partição primária. Se eu quiser colocar legenda, eu posso colocar. Eu vou colocar como aqui, qualquer legenda. Eu não vou colocar agora, eu posso colocar depois. Tamanho mínimo para essa partição é de 2 megas e o tamanho máximo é essa, né? O tamanho real que vai ficar é 292. Então eu vou clicar em OK. Aqui ele já colocou o nome como nova partição. E depois eu só venho aqui em aplicar. Aplicar. Depois de aplicar, a gente aguarda. Certo? Repare que já apareceu aqui, né, a mídia removível. Que é assim como é reconhecido o NTFS no Linux. Se a gente voltar para lá, ó, tarefa, mudar permissões para mudar, blá, 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 mas tudo deu sucesso aqui, certo? Então, o nosso cartão de memória tem essa primeira partição que está aqui, ó, sendo utilizada pelo sistema, tá com cadeadozinho, e temos a segunda partição, que é essa partição aqui, e que a gente pode utilizar ela no Windows. Como é que a gente vai saber se vai dar certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dar um desligar aqui, e a gente vai reiniciar o nosso Steam Deck no Windows. Vamos reiniciar aqui rápido. Iniciar. Ok. Vai para aquele sistema de boot, de dual boot, né? E a gente vai iniciar no Windows para verificar se deu tudo certo. Bom, aqui eu vou selecionar o Windows para iniciar o sistema. Pessoal, depois do Windows iniciado, a gente pode vir aqui e verificar se realmente deu certo. A gente abre o Explorer e olha aqui, tá o disco disco C, que é o disco NVMe, a partição está instalado o Windows, que eu deixei com 250 GB, 235, e aqui é os 300 GB do cartão de memória, que eu também deixei livre. Sendo que lá no SteamOS está usando 200 GB, né? Então aqui eu fiquei basicamente com 500 GB para usar no Windows, né, basicamente. Sendo que a gente sabe que o disco D é um disco um pouquinho mais lento por se tratar de um cartão de memória, né? Então se o seu cartão de memória for um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim ainda é um cartão de memória. Se você quiser depois configurar nos seus launchers de jogos para tipo reconhecer, instalar diretamente no cartão de memória, não tem erro. É só abrir, por exemplo, a Steam, é muito simples, né? Você vem na Steam aqui, deixa eu abrir aqui, configurações da Steam. E nas configurações da Steam você procura a parte de armazenamento, é muito parecido com o SteamOS. E aqui, repare que eu tenho um disco C, e eu já tinha adicionado, também tem um disco D, que é um cartão de memória, então eu posso instalar diretamente aqui no disco D, certo? Ele vai criar, se você não tiver, você vem aqui adicionar volume, né? E ele vai mostrar qual volume você seleciona o disco D. Não tem erro não, é muito simples. Tá? E aí você pode instalar os jogos diretamente no seu
cartão de memória. No mais é isso, pessoal. Essa é, infelizmente, a única forma que eu encontrei de estar utilizando um cartão de memória. Tem gente que tem cartão de memória de até 1 TB, no caso aqui é de 500 GB. Como é que eu posso estar utilizando para instalar algumas coisas do Windows, né? Para nesse caso eu ficar com um armazenamento bom tanto para o Linux quanto para o Windows. Eu não queria instalar o Windows diretamente no cartão de memória para não ter perca de latência, essas coisas. Velocidade, tudo isso, né? Ficar uma coisa mais segura. Então eu instalei o Windows junto com o SteamOS no NVMe, deixei uma passão um pouco pequena para o Windows, né? No caso 250 GB, mas já é o suficiente para instalar alguns programas e softwares que eu preciso e ter esse armazenamento extra. Só que eu também queria deixar um pouquinho desse armazenamento para o SteamOS. Então, basicamente é como se eu tivesse com o SteamOS com cartão de 200 GB e com o Windows com cartão de 300 GB, né? Então eu fiquei com armazenamento bom para ambos os sistemas operacionais. Para caso eu precise utilizar minhas ferramentas, tá tudo aqui na palma da minha mão. No mais é isso, muito obrigado, a gente se vê na próxima. E não esqueça de deixar seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com algum amigo, né? Muito obrigado, a gente se vê na próxima e não esqueça de deixar o like aí, assina não, curte, compartilha e é isso aí, valeu!